E aí pessoal, tudo bom com vocês? O meu nome é Aldrin de Carvalho, esse aqui é o meu canal, que é o canal do Aldrin, e hoje nós estamos aqui para dar prosseguimento novamente à nossa resenha da história da filosofia do Giovanni Reale e do Dario Antiseri. Lembrando que vocês podem adquirir esse livro, tanto esse volume quanto os outros 7, e também na coleção de 3 volumes. Vocês podem adquirir todos eles pelos links na descrição do vídeo, tá? Sai o mesmo preço para vocês na Amazon, mas eu ganho uma comissão em cima disso, então é sempre muito bom, vocês ajudam a manter o canal e todo mundo sai feliz. E olha, eu vou admitir pra vocês que eu tô gostando de gravar de boina, porque eu não preciso ficar sofrendo com calor aqui. Porque se eu ligo o ventilador, faz som no microfone, e aí é horrível. E aí com a boina, tudo fica perfeito. Enfim, só que eu fico estranho, mas de qualquer forma tá tudo certo. Bom, cá estou eu novamente, frio e calculista, bem francês, para continuar a nossa exposição a respeito das ciências particulares na Grécia Antiga, no período helenístico principalmente, tratando de algumas coisas que vieram antes, de alguns desenvolvimentos posteriores também. E, bom, hoje continuaremos na sequência, na qual falamos primeiro, demos uma introdução ao período, né? Qual é o contexto em que surge essa preocupação com as ciências particulares. Em seguida, falamos de Euclides na matemática e também de outros desenvolvimentos associados a esse período no campo da matemática. Depois falamos da mecânica, figura principal o Arquimedes, a questão da alavanca, das armas e tudo mais. E hoje nós seguimos falando hoje sobre a astronomia. Bom, pessoal, nós vamos falar de astronomia hoje, mas não vamos falar ainda de Ptolomeu, tá? Ptolomeu vai fazer uma síntese ainda posterior, vamos ter outro vídeo só dedicado a ele, tá bom? Mas, por enquanto, a gente vai se reter a alguns autores que vieram um pouco antes, né? Mais especificamente, Aristarco, Hiparco e alguns outros. Bem, começo o Reale falando o seguinte. Salvo algumas exceções de que falaremos, a concepção astronômica dos gregos era geocêntrica. Então, a princípio, a Terra estava no centro do universo e os planetas giravam em torno da Terra. Isso de maneira geral. Tem algumas exceções das quais a gente vai falar depois. Mas, de maneira geral, esse era o padrão. Imaginava-se que em torno da Terra girassem as estrelas, o Sol, a Lua e os planetas, com um movimento circular perfeito. Assim, pensou-se que deveria haver uma esfera que guiava as chamadas estrelas fixas, e uma esfera para cada planeta, todas concêntricas em relação à Terra. Então, a Terra está aqui, aqui está a esfera das estrelas fixas, depois as esferas de cada um dos planetas, e aí tudo isso em volta da Terra. Inclusive, o Reale comenta aqui que planeta significa exatamente isso. É uma estrela errante, né? Uma estrela que se move. Então, essa seria a diferença de planetas para estrelas, né? Eles não tinham ideia de que eram corpos como o nosso planeta, digamos assim, como a Terra. Mas que eram estrelas como qualquer outra, só que essas se movem. Hoje a gente sabe que tem diferença e tal, mas o ponto aqui é que os planetas são considerados estrelas. Eles são estrelas que se movem. Platão já compreendera que uma só esfera para cada um era insuficiente para explicar o movimento dos planetas, porque nem todos os planetas giram perfeitamente de maneira circular, principalmente quando a gente toma o geocentrismo como sistema, como modelo. É claro que isso vai levar a alguns problemas, então há alguns planetas que não seguem essa circunferência perfeita em torno da Terra. E aí, por isso, para alguns planetas, o Platão percebeu que seria necessário que a gente concebesse mais de uma esfera. Então aqui a gente está indo para um pouco antes de Alexandria. Estamos indo para Platão, bem antes de Alexandria. Estamos indo para Platão, voltando um pouco para Platão. E aí, em seguida, ele fala de Eudóxio, de Cnido, que viveu aproximadamente em 408 e 355 a.C., que foi o cientista mais ilustre que se hospedou na Academia Platônica. E ele fala aqui que ele sim foi atrás e procurou uma solução para o problema, mantendo firmemente a hipótese do movimento circular perfeito das esferas que guiam os planetas. Era preciso explicar, então, quantas esferas seriam necessárias para dar conta de suas aparentes anomalias. Então, o planeta não tem um movimento aleatório. Quando ele faz um movimento que parece que contradiz, que seria uma anomalia, uma aparente anomalia, na verdade ele só está seguindo o movimento de uma segunda esfera, segundo a qual ele se move. Então, mantendo ali uma regularidade. Ele cita como exemplo dessas anomalias a sua aparente aproximação regular ou seu deslocamento para a direita e para a esquerda segundo a latitude.
A hipótese de Eudóxio, de caráter geométrico, foi realmente muito engenhosa. E aí o Reale comenta que foi a seguinte: para explicar as anomalias dos planetas, introduziu tanto os movimentos esféricos quantos, combinando-se entre si, poderiam dar como resultado os deslocamentos dos astros que nós observamos. E aí, ao todo, portanto, Eudóxio supôs 26 esferas. Não se preocupou com as relações das esferas motrizes de cada planeta com as do planeta seguinte, nem com as eventuais influências de umas sobre as outras. Então eles já tinham percebido, os gregos parece que já tinham percebido que as esferas de uns planetas influenciavam nas dos outros, né? Movimentos de certos planetas influenciavam no movimento de planeta dos outros, de outros planetas, só que ele não deu conta disso. E aí o Reale coloca aqui como possível motivo o seguinte: talvez ele pensasse o complexo sistema, né, das estrelas, dos astros, como uma hipótese geométrico-matemática muito mais do que como uma hipótese física, né? Ele acaba não fisicizando as esferas, como o Reale coloca. Então ele ignora que são corpos realmente e que talvez só sofram influência uns dos outros. Na verdade, ele acaba considerando como se fossem coisas independentes, como se não fossem corpos, talvez. Então ele acaba concebendo 26 esferas. Eu vou deixar aí na tela uma imagem de cada um desses autores e quantas esferas eles conceberam. Eu vou colocar agora, vocês podem printar agora, vou ver se coloco depois também, mas aí vocês podem printar nesse momento. Eu vou continuar lendo os outros autores. Seu discípulo Calipo considerou necessário aumentar o número das esferas em 7, transformando-as em 33. Então, de 26 foram para 33, segundo ali uma observação de mais movimentos estranhos, que não estavam sendo explicados por aquele modelo de 26 esferas. Então agora tem 33 para o Calipo. Aristóteles, depois, fisicizou o sistema, tendo consequentemente de introduzir esferas reativas, com movimento refluente, destinadas a neutralizar o efeito das esferas do planeta superior sobre a esfera do planeta inferior. Então existe aí agora, para Aristóteles, uma influência de uma esfera planetária, de um movimento planetário, em relação ao movimento de outro planeta. Eu não saberia mostrar para vocês exatamente isso. Eu não entendo de astronomia e de astrologia. Mas, enfim, vocês podem perguntar para alguém aí que entenda do assunto, que talvez saiba dar melhores exemplos. Mas, de todo modo, ele percebe, então, essa relação que existe entre o movimento de um planeta e o movimento de outro planeta. Obteve-se, assim, um número de 55 esferas. Então, tínhamos 26, fomos para 33 e depois, com Aristóteles, fomos para 55. E é interessante mencionar que, para Aristóteles, cada uma dessas 55 esferas, eu já mencionei isso no vídeo do Aristóteles, inclusive, cada uma dessas 55 esferas é movida por uma substância separada. Uma substância separada seria algo que não tem matéria. Ele concebe essas substâncias para poder explicar o movimento dos astros, fazendo companhia, então, ao motor imóvel, a substância suprassensível que então, juntos, as substâncias separadas e a substância suprassensível formam o conjunto dos objetos que não tem matéria. Então eu acho que eu até falo um pouco melhor disso lá no vídeo do Aristóteles, vocês podem voltar para ver. Mas o fato é que o fato dele colocar substâncias separadas, separadas da matéria, para explicar cada um desses movimentos, fez com que na Idade Média vários autores usassem dessa constatação dele, de que seria necessário haver 55 substâncias separadas, para explicar a existência dos anjos. A gente lembra aqui, influência na Idade Média do cristianismo e tudo mais. E aí você tem uma apropriação dessa teoria e começa a colocar os graus da hierarquia dos anjos como representando cada uma dessas esferas. Cada uma dessas substâncias, melhor dizendo, dessas substâncias separadas que movem os planetas em suas esferas. Mas a gente vai ter muito tempo para tratar disso quando a gente entrar na Idade Média. Falta bastante ainda. Na verdade, não falta bastante. Esse aqui já é o episódio 60 e pouco. Então, graças a Deus, já estamos chegando. Então, divulguem bastante o vídeo aí para a gente ficar mais famoso e ganhar mais dinheiro e poder acelerar o processo. Bem, voltando ao Reale aqui, uma tentativa verdadeiramente nova e original foi feita por Heráclides do Ponto, contemporâneo de Eudóxio, que supôs que a Terra situa-se no centro e gira.
enquanto que o céu está parado. Então olha que interessante, ele ainda coloca que ele não coloca ainda um heliocentrismo, né? O Sol no centro e os planetas em volta, incluindo a Terra. Mas ele coloca a Terra no centro e diz que a Terra gira. Já é uma mudança de perspectiva interessante, né? Principalmente para essa época. E aqui ele fala ainda que Heráclides supôs também, para explicar alguns fenômenos, que a hipótese de Eudóxio não explicava que Vênus e Mercúrio girassem circularmente em torno do Sol, que por seu turno rodava em torno da matéria. Heráclides supôs também, para explicar alguns fenômenos que a hipótese de Eudóxio não explicava, que Vênus e Mercúrio girassem circularmente em torno do Sol, que por seu turno rodava em torno da Terra. Então, ele já dá uns passos a mais aí para chegar mais perto do que a gente tem hoje como modelo para estudar o sistema solar. Então, além de ele falar que a Terra que está no centro gira, ele, continua aceitando que todos os planetas, inclusive o Sol, giram em torno da Terra, mas ele vai dizer que Vênus e Mercúrio, eles giram em torno do Sol. Então, todos os planetas praticamente giram em torno da Terra, inclusive o Sol, exceto Vênus e Mercúrio, que giram em torno do Sol. Então a gente tem o Sol girando em torno da Terra e esses dois planetas girando em torno do Sol. E os outros planetas todos girando em torno da Terra. E assim ele mais facilmente conseguiu resolver alguns problemas que tinham sido deixados pelo Eudóxio. Foi na primeira metade do século III, e, portanto, na era helenística de que nos estávamos ocupando, que se teve a tentativa mais revolucionária da Antiguidade, por obra de Aristarco de Samos, chamado o Copérnico Antigo. A gente, então, antecipa até, que o Copérnico foi aquele que, na Idade Moderna, trouxe e fez ser efetivada, deu o primeiro passo para ser efetivada como a mais segura, a mais correta, a hipótese do heliocentrismo, a ideia de que o Sol, na verdade, está no centro e que os astros, assim como a própria Terra, giram em torno do Sol. E o Aristarco ele vai chegar a fazer essa proposta, uma proposta análoga, pelo menos. Não vai dizer a mesma coisa, mas vai fazer uma proposta análoga. E aí por isso que ele é conhecido como o Copérnico Antigo. O Copérnico Antigo, exatamente, o Copérnico da Antiguidade. Como registra Arquimedes, de que a gente já falou no último vídeo, deem uma olhada lá se vocês ainda não viram, ele supôs que as estrelas fixas são imutáveis, então elas estão ali paradas, e que a Terra gira em torno do Sol, descrevendo um círculo. Aí, como se vê, Aristarco retoma a ideia de Heráclides do ponto, mas vai além, sustentando que o Sol é o centro em torno do qual giram todos os astros. Parece que ele concebia a ideia de um cosmo infinito. Então, o Heráclides ele já dá o primeiro passo, ele fala, olha, tem pelo menos dois planetas que estão ali junto do Sol, ou melhor, girando em torno do Sol, mas o Aristarco ele dá um passo além, ele fala, não, tudo realmente gira em torno do Sol. E aí ele ainda fala que as estrelas fixas, elas são fixas, elas não giram, elas estão sempre ali paradas. Mas o Reale fala que só um astrônomo da época seguiu as teses do Aristarco, que foi o Seleuco de Seleucia. Seleuco de Seleucia, isso é tipo o Fernando Fernandes, só que da Grécia, é tipo tem um outro que dá para fazer, Rodrigo Rodrigues, É esse cara aqui, Seleuco de Seleucia, que teve o seu auge em torno de 150 a.C. Ao contrário, Apolônio de Perga, o grande matemático de que nós já falamos no vídeo do Euclides, a gente falou do Apolônio também, e sobretudo Hiparco de Niceia, reprovaram a tese e reimpuseram o geocentrismo que resistiu até o Copérnico. Então outros matemáticos da época muito bons também, eles negaram isso e colocaram o geocentrismo de novo como sendo aquilo que é o mais aceito. E aí ficou assim até a época do Copérnico. Mas por que isso aconteceu? Por que dois grandes matemáticos muito bons rejeitaram essa tese que é o mais próximo do que a gente tem hoje, que é o que a gente tem basicamente como mais correto, vamos dizer assim? O Reale coloca algumas razões. Ele fala da oposição religiosa, da oposição das seitas filosóficas, inclusive as helenísticas, a deformidade em relação ao senso comum e também alguns fenômenos que pareciam permanecer inexplicados. Então, questão da religião, talvez tenha algum lado simbólico nessa parte religiosa, Então, o cosmo é todo feito para o homem, E aí você tem Gaia e Uranus, enfim.
Deve ter uma questão relacionada à mitologia aí, e que, enfim, tiraria o homem do centro, né, caso a gente simplesmente colocasse a Terra girando em torno do Sol. Também a questão das seitas filosóficas, né, e aí a gente lembra que tanto o epicurismo como o estoicismo, que foram as grandes escolas dessa época, eles tinham toda uma cosmologia própria, né, toda uma física, uma explicação em relação aos fundamentos do cosmos e tudo, né? E aí, bom, isso aqui talvez fosse contra algumas das teses deles. Vocês podem voltar aí para os vídeos do Epicuro e dos estoicos para tentar associar, fazer alguma relação. Mas a gente lembra também que eles eram muito dogmáticos, né? Alguns pontos das teorias não podiam ser muito tocadas, né? A gente já falou disso em vários outros vídeos também. Mas o ponto aqui então que já havia algumas concepções que, por mais que não fossem 100% adotadas, tinham uma influência, né? E aí, bom, uma concepção estoica, nem uma concepção epicurista provavelmente não conseguiam fazer essa ideia encaixar naquela cosmovisão que eles já tinham desenvolvido, né? Então aí teve uma oposição filosófica também, né? O Reale que coloca de seitas filosóficas. Aí também a deformidade em relação ao senso comum, né? Bom, qualquer um que olha para o céu percebe que as coisas giram em torno da gente e não é a gente que gira em torno das coisas, né? Isso é meio evidente. Assim, você tentar regredir a uma concepção mais primitiva, sem nenhuma conotação negativa aqui, tá? A gente consegue... Bom, soa muito estranho que a gente gire, né? Porque eu não tô sentindo. Você tá sentindo? Eu não tô. Se eu entro naqueles brinquedos de parquinho que tem um volante no meio que você fica rodando e aí você gira pra caramba com seus amiguinhos até o primeiro vomitar, sabe? Eu sinto o vento, né? Eu sinto tudo mexendo, né? Eu sei que eu tô rodando. Mas eu tô aqui no planeta e eu não tô sentindo nada rodando. Então, né, isso contraria totalmente o que parece ser. Então, bom, se nós vamos rodar, se nós estamos rodando não só em torno do Sol, mas em torno de nós mesmos, né, enquanto Terra, enquanto planeta Terra, como que a gente faz para, como é que a gente faz para explicar o fato da gente não sentir esse movimento? Como é que a gente faz para explicar o fato da gente não simplesmente não ver, né? Isso, pô, eu tô sentado aqui com vocês, eu tô me sentindo parado. Se eu fico paradinho assim, eu não tô sentindo nada, não tô sentindo vento, sabe? Para mim eu tô parado. Então, como é que a gente explica essa impressão que a gente tem se a coisa de fato é como vocês estão falando, né? Se de fato a Terra gira em torno do Sol, gira em torno dela mesma, translação e rotação, né? Sabe? Fica muito fenômeno para explicar. Então isso acaba abrindo outros problemas que acaba entrando no item D, né? Também a coisa não foi aceita porque alguns fenômenos pareciam permanecer inexplicados. Então uma teoria que tinha acabado de surgir, né? O geocentrismo estava dando conta de vários outros problemas. O heliocentrismo não teve esse tempo para desenvolver tudo isso. Então, claramente, tinha muito mais lacunas no heliocentrismo do que no geocentrismo, né? Por uma questão de tempo mesmo, né? Teve um cara que teve essa ideia e teve outro que continuou, enquanto o geocentrismo já era algo tradicional. Então, parece melhor adotar um geocentrismo modificado ali, né? Um pouco aprimorado, que está resolvendo os problemas, do que simplesmente inverter completamente essa percepção, que vai fazer com que a gente crie vários outros problemas que a gente não faz ideia de como resolver. Então a gente consegue, por esses motivos, entender por que não foi aceito. De primeira já, o pessoal já não aceitou muita ideia, tanto que só no Copérnico que foi retornar essa concepção. Bom, e aí segue o Reale falando o seguinte: bastava eliminar as complicações criadas por Eudóxio com a multiplicação do número de esferas através da formulação de novas hipóteses, que, embora mantendo a construção geocêntrica geral e as órbitas circulares dos planetas, podiam muito bem salvar os fenômenos, né, como se dizia. Então explicar o que estava acontecendo. Ou seja, explicar aquilo que aparece para a visão e a experiência. Essas hipóteses, né, que Eudóxio colocou, que geram complicação, foram as seguintes, né, se reduzem a duas muito importantes: a dos epiciclos e a dos excêntricos. E aí o Reale explica o que são essas. A hipótese dos epiciclos, como já acenamos, consistia em admitir que os planetas giravam em torno do Sol, que por seu turno girava em torno da Terra. E a hipótese do excêntrico consistia em admitir órbitas circulares em torno da Terra com um centro não coincidente com o centro da Terra, sendo, portanto, excêntrico em relação a esta. Então, aí essa segunda hipótese seria conceber as coisas girando em torno da Terra, só que não a Terra como exatamente no centro,
mas sei lá, o centro está aqui e a Terra está aqui, sabe, um pouco do lado. E aí as coisas não giram exatamente em torno da Terra. Tipo, a Terra está ali no centro, só que as coisas não giram em torno dela. As esferas dos planetas estão aqui e tem o centro aqui. Só que a Terra está ali perto do centro, também não está girando em torno de nada, mas ela está situada ali próxima ao centro. Isso me lembrou a concepção que a gente tem hoje de elipse, né? Dos movimentos em elipse em torno do Sol, que não são circunferências em torno do Sol, pelo menos da maneira que a gente concebe hoje. Não sou capaz de opinar a respeito disso, mas até onde eu sei, a gente tende a considerar que são elipses, né, em torno do Sol. E aí o Sol é um dos dois centros da elipse, e aqui tem outro centro, eu não sei como se gera isso, mas aí a gente tem uma elipse em torno disso. Né? Tanto que as estações elas se dão exatamente quando o planeta Terra ele vai se aproximando do Sol e ele se afasta, e se aproxima e se afasta. Né? Existe esse movimento também. E aí parece que essa hipótese aqui se aproxima um pouco disso. Bom, e aí o Reale vai caminhando então para falar do último autor desses astrônomos. Ele vai falar de Hiparco de Niceia. No auge, por volta de meados de 2 a.C., século II a.C., deu a explicação mais convincente para a mentalidade da época sobre os movimentos dos astros com base nessas hipóteses. A distância diversa do Sol e da Terra e as estações, por exemplo, são facilmente explicáveis supondo-se que o Sol gira em torno de uma órbita excêntrica em relação à Terra. Com hábeis combinações das duas hipóteses, ele conseguiu dar conta de todos os fenômenos celestes. Então ele pegou essas duas hipóteses, conseguiu ali dar um jeito, e aí todos os fenômenos celestes que o pessoal estava observando nessa época foram, assim, englobados pela teoria do Hiparco. Parece que, além disso, ele descobriu uma estrela nova e diferente que nasceu na sua época, e constatando que o lugar em que ela refulgia se deslocava, questionou-se se isso não deveria acontecer com mais frequência, e se as estrelas que nós consideramos fixas também não se moveriam. Então é interessante, ele viu, na época dele apareceu uma estrela nova, que não tinha sido considerada ainda. Então ele começou a pensar, será que essas estrelas fixas, na verdade, elas não se movem? E a gente está entendendo meio errado aí, ele trouxe essa ideia. E aí nessa brincadeira de ficar vendo, será que essa estrela já foi, essa estrela tal, ele decidiu contar todas as estrelas. Contar as estrelas para os pósteros e catalogar os astros, mediante instrumentos por ele inventados. Então ele ainda inventou os instrumentos, aplicou e chegou à conclusão de 850 estrelas. Ele catalogou 850 estrelas, e das quais a gente tem um conhecimento hoje. Não sei se nós conseguimos ver mais no céu, ou menos, ou se ele errou a conta, mas o cara conseguiu catalogar 850 estrelas. Isso aí dispensa qualquer tipo de comentário, é incrível. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar um gostei aí embaixo, favorito, comentário, enviem o vídeo para quem vocês acharem que possa se interessar e comprem os livros pelo link na descrição do vídeo para me ajudar aqui na manutenção do canal, beleza? Valeu!